Enquanto o mundo ocidental luta contra faturas de cartão de crédito e o consumo desenfreado, existe uma pequena ilha no Pacífico onde a riqueza é construída no silêncio, através de uma disciplina que beira o ritualístico. O Japão faz isso há décadas e quase ninguém percebeu, mas o segredo da estabilidade financeira deles não está em planilhas complexas ou investimentos de alto risco, está em uma arquitetura comportamental milenar. Enquanto você perde dinheiro todos os dias em pequenas decisões automáticas, os japoneses aplicam métodos que fazem o capital crescer de forma orgânica, quase invisível. Eu não estou falando de economia doméstica comum. Estou falando de uma filosofia de vida que transforma a escassez em abundância e o impulso em intenção. Se você sente que o dinheiro foge por entre seus dedos, entenda. Você não tem um problema de renda, você tem um problema de sistema. Hoje eu vou revelar as 10 técnicas japonesas que permitem que qualquer pessoa, independentemente do salário, acumule riqueza sem o sofrimento da privação. Este conhecimento é guardado por famílias tradicionais e agora será a sua maior vantagem competitiva. O Japão é uma referência global em resiliência. Após séculos de recursos naturais escassos e a reconstrução total no pós-guerra, o povo japonês desenvolveu uma relação com o dinheiro que é única no planeta. Para eles, a economia não é sobre ser mão de vaca, mas sobre ter respeito pela energia que o dinheiro representa. Existe um senso de ordem e harmonia que governa as finanças, algo que o Ocidente, em sua busca por gratificação instantânea, simplesmente esqueceu. O que você vai ouvir a seguir não é apenas teoria, é o legado de uma cultura que entende que a verdadeira liberdade financeira começa na mente e termina no bolso. A primeira técnica que você precisa dominar é o método Kakeibo, conhecido como a arte da agenda financeira, mas não se engane, não é um simples aplicativo de gastos. O Kakeibo, criado em 1904 pela jornalista Hany Motoko, é uma ferramenta de introspecção. Ele exige que você anote cada centavo gasto em um caderno físico. A ciência por trás disso é clara. O ato de escrever à mão ativa áreas do cérebro ligadas à memória e ao julgamento crítico que o digital simplesmente ignora. No Kakeibo, você deve responder a 4 perguntas fundamentais antes de cada ciclo. Quanto dinheiro você tem disponível? Quanto gostaria de guardar? Quanto está realmente gastando e, o mais importante, como você pode melhorar? O segredo aqui não é o registro, é a consciência. Quando você visualiza fisicamente o fluxo do seu dinheiro, o seu cérebro cria uma barreira natural contra o gasto supérfluo. É como se você desse um rosto ao seu dinheiro. No Japão, o Kakeibo é ensinado às crianças como um rito de passagem para a maturidade. Ao usar essa técnica, você começa a economizar sem perceber, simplesmente porque o desconforto de anotar um gasto inútil se torna maior do que o prazer momentâneo da compra, mas o Kakeibo é apenas a base, a porta de entrada para um sistema muito mais profundo. A segunda técnica é o espírito do Mottainai. Esta palavra não possui uma tradução direta para o português, mas ela carrega um peso filosófico imenso: o arrependimento pelo desperdício. O Mottainai é a crença de que os objetos têm alma e que descartá-los ou desperdiçá-los é uma ofensa à natureza. No dia a dia, isso se traduz em uma economia doméstica impecável. Enquanto o ocidental joga fora alimentos que sobraram ou troca de celular apenas por status, o japonês que segue o Mottainai extrai o valor máximo de tudo o que possui. Isso reduz drasticamente o custo de vida. Imagine que cada objeto na sua casa é um investimento. Se você o descarta antes do tempo, está perdendo o retorno sobre esse investimento. O Mottainai faz você olhar para a sua despensa, para o seu guarda-roupa e para a sua conta de luz com uma reverência nova. É a economia pela valorização do que já foi adquirido. Quando você para de desperdiçar, o dinheiro sobra naturalmente, mas a próxima técnica é onde tudo muda, porque ela ataca diretamente o maior inimigo da sua conta bancária: o impulso. A terceira técnica é o protocolo Shizuka, ou a regra do resfriamento. No Japão, a calma é uma virtude, inclusive no consumo. O Shizuka dita que para qualquer compra que não seja de primeira necessidade, você deve esperar exatamente 24 horas antes de concretizá-la.
Se o desejo persistir após um ciclo completo de sono, a compras é permitida. No entanto, na maioria das vezes, o pico de dopamina que gera o impulso de compra desaparece durante a noite. O que parecia essencial às 8 da noite torna-se irrelevante às 8 da manhã seguinte. Ao aplicar o Shizuka, você elimina as compras emocionais, aquelas que drenam seu saldo sem que você note. É um filtro biológico para o seu capital. É usar a biologia contra o marketing agressivo. Chegamos à quarta técnica, a regra do Genkin. No Japão, apesar de ser um país tecnológico, o uso de dinheiro em espécie ainda é extremamente forte e valorizado. O método Genkin ensina que o cartão de crédito é uma abstração perigosa. Quando você paga com um cartão, o seu cérebro não sente a perda, ele apenas registra a aquisição. Já quando você entrega notas físicas, existe uma resposta neurológica de perda. O Genkin propõe que você estabeleça um limite semanal e saque esse valor em dinheiro vivo. Ao ver o volume de notas diminuindo na sua carteira, você desenvolve um freio natural. O dinheiro deixa de ser um número abstrato em uma tela e volta a ser um recurso finito. É uma técnica de ancoragem visual poderosa que força a economia sem que você precise fazer contas complexas. E a número 7 é usada até hoje por famílias no Japão para garantir que nunca falte reserva para o futuro, mas antes precisamos falar sobre a quinta técnica, que é o minimalismo wabi-sabi. O wabi-sabi é a estética da imperfeição e da modéstia. Nas finanças, isso significa quebrar a corrente do sempre mais. O mercado vive de convencer você de que o novo é superior e que a sua vida é incompleta sem o último lançamento. O wabi-sabi ensina o oposto. Existe beleza no antigo, no usado e no simples. Ao adotar essa mentalidade, a pressão social para gastar dinheiro com aparências desaparece. Você para de comprar roupas novas para impressionar pessoas que não se importam com você. Você passa a valorizar a funcionalidade e a durabilidade. Economizar dinheiro torna-se um efeito colateral de uma vida focada na essência. No Japão, uma cerâmica quebrada e colada com ouro, o kintsugi, é mais valiosa do que uma nova. Aplique isso à sua vida financeira e veja o seu patrimônio crescer apenas pelo fim da necessidade de renovação constante. A sexta técnica é o hara-hachi-bu financeiro. Originalmente, este é um provérbio sobre saúde que significa coma até estar 80% satisfeito. Nas finanças, aplicamos o mesmo princípio, gaste apenas 80% do que você ganha, independentemente do valor. Os outros 20% não são sobra, eles são o pagamento obrigatório para o seu eu do futuro. A maioria das pessoas comete o erro de gastar tudo o que recebe e tentar economizar o que sobra no final do mês, mas como sabemos, nunca sobra. O japonês inverte essa lógica, a economia é a primeira despesa da lista. Ao viver com 80%, você se adapta ao padrão de vida e em pouco tempo nem percebe que está vivendo com menos, enquanto sua reserva cresce exponencial. Agora, a sétima técnica, o método do envelope invisível, ou kashikoi. Esta é a evolução do sistema de envelopes que muitos conhecem, mas com um toque de disciplina samurai. No início de cada mês, você divide o seu dinheiro em categorias específicas: alimentação, transporte, lazer e imprevistos. No entanto, o envelope invisível é uma categoria onde você coloca uma pequena quantia diariamente como se fosse um imposto para si mesmo. No Japão, isso é feito muitas vezes com as moedas de troco, mas a versão moderna envolve transferências automáticas de valores baixos que não fazem falta no orçamento diário. Ao final de um ano, esse envelope invisível terá acumulado uma quantia que você nunca conseguiria guardar de uma vez só. É o poder dos juros compostos aplicado ao microhábito. Prepare-se agora, pois estamos entrando nas 3 técnicas mais poderosas e impactantes deste sistema. A 8ª técnica é o método Ouzoji, a grande limpeza financeira. Tradicionalmente, o Uzuji é um ritual de limpeza profunda feito no final do ano para purificar a casa. Nas finanças, isso significa auditar cada assinatura, cada tarifa bancária. Nós vivemos em uma economia de assinaturas, onde o dinheiro vaza de forma invisível. O Ouzoji financeiro exige que você cancele tudo o que não gera valor imediato e real. No Japão, acredita-se que a sujeira física e financeira bloqueia a prosperidade. Ao limpar suas finanças de forma implacável uma vez por trimestre, você libera um fluxo de caixa que estava sendo desperdiçado em serviços que você nem usa. É um segredo revelado que pode economizar milhares de reais por ano com apenas 1 hora de trabalho.
A nona técnica é a filosofia Kaizen. Esta é, talvez, a contribuição mais famosa do Japão para o mundo corporativo, mas sua aplicação nas finanças pessoais é devastadora. Kaizen significa mudança para melhor, ou melhoria contínua. Em vez de tentar economizar metade do seu salário de uma vez e falhar miseravelmente, o Kaizen propõe melhorias de 1%. Economize 1% a mais este mês. Reduza 1% dos seus gastos em lazer. A mágica aqui é que o cérebro não resiste a mudanças pequenas. Você não sente a dor da perda, apenas a satisfação da vitória. Com o tempo, esses pequenos 1% se somam, criando uma muralha financeira inabalável. O Kaizen é o oposto da dieta radical, é a reeducação alimentar do bolso. É a técnica que transforma qualquer pessoa em um acumulador de capital através da persistência silenciosa. Finalmente, a 10ª técnica, o ápice da sabedoria japonesa, o Ikigai financeiro. O Ikigai é a razão de viver, o ponto de encontro entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer. Quando você encontra o seu Ikigai, o consumo compensatório morre. A maioria das pessoas gasta dinheiro para preencher um vazio existencial ou para aliviar o estresse de um trabalho que odeiam. As pessoas compram coisas para esquecer que não são felizes. O Ikigai financeiro inverte isso. Quando você foca sua energia e seu dinheiro em seu propósito real, os desejos por objetos fúteis desaparecem. Você deixa de ser um consumidor para se tornar um realizador. O dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser uma ferramenta para realizar sua missão. Esta é a forma mais pura de economia, a economia que vem da plenitude. No Japão, as pessoas que alcançam esse estado são respeitadas como mestres, pois possuem o controle total sobre seus desejos e, consequentemente, sobre seu destino. Ao integrar essas 10 técnicas, você não estará apenas guardando dinheiro. Você estará construindo um caráter inabalável. O Japão nos ensina que a riqueza não é o que você exibe, mas o que você retém e como você vive. A transformação que eu prometi no início deste roteiro começa agora. Recapitule emocionalmente o que aprendemos. A consciência do Kakeibo, o respeito do Motainai, a calma do Shizuka, a tangibilidade do Genkin, a paz do Wabi-Sabi, a disciplina do Hara-Hachibu, a astúcia do Kashikoi, a pureza do Usuji, a constância do Kaizen e o propósito do Ikigai. Se você aplicar apenas 3 dessas técnicas, sua vida financeira já será melhor do que a de 90% da população. Imagine o que acontece se você aplicar todas. A economia sem perceber não é mágica, é método, é a substituição do impulso pela intenção. Se você chegou até aqui, você já provou que tem a disciplina necessária para ser diferente. Rente da massa. A verdadeira liberdade financeira não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você não permite que o mundo tire de você. O conhecimento agora está em suas mãos. A pergunta é: você terá a coragem de um samurai para aplicá-lo hoje mesmo? Lembre-se, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. O Japão construiu seu império sobre pedras e cinzas. Você pode construir o seu sobre a base sólida da disciplina e da sabedoria. A sua jornada para a abundância silenciosa acaba de começar.